Vamos iniciar, irmãos. Vocês estão craques, gente. Estão melhores do que eu. Mas, como nós já temos aprendido, né? Todas as igrejas, elas têm uma ordem ou uma liturgia de culto. Não tem como fugir disso e nós não conseguimos fugir disso. E ainda que alguém diga, né? Bom, aqui nós não temos uma liturgia ou uma ordem de culto. Aqui nós deixamos, talvez você já tenha presenciado aqui, deixamos o Espírito levar e conduzir e agir. E por fim, nós sabemos e aprendemos que nem por isso deixa de haver uma liturgia ou uma ordem de culto, né? A ordem de culto vamos deixar as coisas fluírem, né? De acordo. E o que geralmente acaba não é em ordem, mas em desordem, porque nós temos ordens nas Escrituras de como proceder e de como agir. O Senhor mesmo, Ele que ordenou o culto, Ele está interessado, Ele é o mais interessado no culto. E esse famoso, eu não sou de Paulo, eu não sou de Pedro, mas eu sou de Cristo, é o moderno de hoje, né? Não, nós não temos aqui uma liturgia, nós deixamos o Espírito levar. E 1 Coríntios 14, 40, é isso que vai dizer, essa ordem. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem, e isso é dito, nós sabemos, a respeito da reunião do povo de Deus, do culto. Não importa se simples ou complexa, se curta ou longa, a ordem de culto de uma igreja, ela vai expressar aquilo que a igreja crê, aquilo que a igreja pensa, aquilo que a igreja enfatiza, aquilo que a igreja prioriza, e etc. Por exemplo, se você entra numa igreja e uma boa parte do culto é dedicada a ofertas, você consegue perceber que aquilo que aquela igreja enfatiza. Não é difícil pensar nisso, não é difícil observar isso ou perceber isso. Ou se você entra em uma igreja e existe pouco das escrituras na liturgia, seja nas orações, seja nos hinos, ou mesmo na pregação, embora você tenha uma passagem lá lida, você consegue perceber que a ênfase daquela igreja não está na palavra de Deus, e a liturgia ela vai expressar aquilo que a igreja crê, pensa, a igreja prioriza, a igreja enfatiza. Os puritanos, essa é uma frase atribuída aos puritanos, eles diziam assim: seja o nosso culto simples, pouco ornamentado, a semelhança de culto neotestamentária, e nada nos distraia da palavra viva de Deus. E eles faziam o que? Eles priorizavam a palavra de Deus, liturgia em tudo que eles faziam. E sei que isso não é nada novo pelo que nós temos aprendido aqui com o pastor Jonas, não é? E a nossa aula de hoje é sobre o culto, a liturgia da nossa igreja. Especificamente da nossa igreja. Nós vamos falar de outras igrejas, nós vamos falar especificamente aqui da nossa igreja. E, por favor, quem puder, abra lá na secretaria. Todos receberam a ordem, não sei se todos, né? Não sei se todos aqui estão lá na secretaria da igreja, mas todos recebem as ordens de culto toda semana e tá lá, gente. Por favor, vocês podem abrir, a gente pode caminhar também por esse documento. Então, a aula da EBD de hoje é liturgia da nossa igreja, e eu quero usar a expressão aqui do David Bledsoe, né? Semana passada eu estou aqui igual um macaco gordo, quebrando um galho, né? Nosso irmão Renato meteu lá um atestado, falou, tá. Aí o Jonas, Rodrigo, eu falei, vamos lá, né? Vai fazer o quê?
Mas eu particularmente, irmãos, eu louvo a Deus pelo modo como o Senhor tem conduzido a nossa igreja. Nós vamos ver a ordem de culto da igreja e perceba como os serviços, as partes do culto, elas estão permeadas pela palavra de Deus. Todas as partes. Você vai perceber isso. Se você ainda não percebeu isso, né? E isso, irmãos, não é mérito nosso. Isso não é pelos nossos esforços, é a graça do Senhor. É a graça do Senhor agindo em nossas vidas, agindo em nosso meio, e nós devemos louvar a Deus por isso. E antes de entrarmos nas partes, no serviço, nós devemos notar que uma das coisas que nós devemos notar em nossos cultos é que tudo é feito de modo intencional. Tá? Alguns aqui já ouviram isso muitas vezes, né? Mas, de fato, todas as coisas são feitas, todas as partes, elas são intencionais. As orações, elas são intencionais. Os hinos são intencionais. Os sermões são intencionais. Nada que a gente faça aqui é aleatório. Assim, vamos fazer isso daqui. Isso daqui, surgiu isso daqui. Não, são intencionais e estão repletos de ensino para a igreja também. E uma outra coisa que devemos considerar também é que o culto, nós devemos considerar o culto como um discipulado em massa, ou um discipulado comunitário, assim, qualquer uma das duas serve, né? Irmãos, quando nós estamos aqui reunidos, o que nós fazemos aqui, estamos, mesmo sem nós percebermos, ou sem atentarmos para isso, ou mesmo que a gente nem tenha pensado nisso em algum momento, nós estamos discipulando uns aos outros, mesmo antes do culto, ou depois do culto, e especificamente no culto, né? Mas, por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui. Quando você vê um irmão que está atravessando uma situação bem difícil, e ele está lá plenos pulmões, adorando ao Senhor. Você está numa situação tranquila e você olha aquilo, só que você não está plenos pulmões. Você olha aquilo e você fala assim, meu Deus, eu sou um pecador miserável, né? Como é que pode? Eu não sei se você já passou por isso. Mas isso acontece, ou seja, é um discipulado comunitário, é um discipulado em massa. Tudo que nós estamos fazendo aqui, se você não percebeu isso, nós estamos exortando uns aos outros, nós estamos advertindo uns aos outros, e nós estamos discipulando uns aos outros também. Ou, mesmo antes do culto, né? O irmão que atravessa 10 cidades para chegar aqui, e ele chega no horário. E nós que moramos mais perto, chegamos atrasados. Aí você fala, meu Deus, eu sou um pecador, né? Preguiça, E você arranja todos os tipos de coisa. Fala assim, E o Senhor exorta, o Senhor usa todas essas coisas para nos lembrar, nos exortar, nos inspirar mais zelo por Ele e por Sua glória. Então nós devemos considerar isso, o discipulado no culto, na liturgia, ou mesmo antes, né? Mas como nós estamos falando da liturgia, aqui está acontecendo o discipulado em massa. Quando você estiver adorando, quando você estiver lá, você pode olhar uns para os outros, irmãos. Tem uns pessoal que fica com vergonha de sentar aqui. Eu gosto de sentar ali, porque eu consigo ver todo mundo. Aí fala, digno é o Senhor. E eu estou assim para a pessoa, digno é o Senhor, tá? Digno é o Senhor. Mas é isso, discipulado comunitário em massa. Quando nós estamos cantando não só para o Senhor, nós estamos cantando um para os outros também. Não é? Então, sem mais palavras introdutórias, vamos para o culto, né? A nossa liturgia. Você está com a ordem de culto aberta aí? O que vem primeiro? É o quê? Os temas teológicos? Ok. Quem é que pode falar dos temas teológicos aqui? Alguma coisa que você saiba do tema teológico. De onde procede esse tema teológico? Aonde que surge esse tema teológico?
Qual pregação? Quem não sabia disso? Quem não sabia disso? Irmãos, então só... Rafaela? É isso, né? Só as duas falaram, ninguém levantou a mão? Todo mundo sabia? Ah, não ouviu? Ah, ok. Irmãos, 2 temas teológicos ali, estão vendo? Obrigado. Quem fez isso daí? Ó, vou te elogiar lá na reunião, tá? São 2 temas teológicos. São 2 temas. Um é teológico e o outro é antropológico, certo? A pergunta foi: de onde surgiram esses temas? Qual é a procedência desses temas? Todos entenderam? Nós já sabemos a resposta. De onde surgem esses temas? Da pregação da manhã, certo. O tema teológico, esse tem a sua ênfase em quem? Esse tem ênfase na pessoa do próprio Deus. É o tema teológico. Deus. Ok, Deus. Sim. Vou explicar aqui. Essa foi uma boa pergunta. Deixa eu explicar. Os temas, eles surgem da pregação da manhã. O que acontece? O pregador da manhã, ele vai fazer a pregação dele e da pregação dele ele vai extrair esses 2 temas, o teológico e o antropológico. O pregador da noite, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar os temas já definidos e então ele vai extrair das Escrituras uma mensagem de acordo com esses temas extraídos. Entendeu, Deise? Sim, os 2 cultos, eles giram em torno, eles são norteados pelos 2 temas. Eles são norteados pelos 2 temas. A procedência dos temas são da pregação da manhã. A pregação da noite, o pregador da noite ele olha para os temas e então, a partir dos temas, ele tira ali, ele procura um texto que esteja de acordo ou com o tema teológico ou com o tema antropológico, e então, dali, ele forma a pregação da noite, que aí vai girar em torno dos 2 temas, só que os 2 temas eles são extraídos do culto da pregação da manhã. O tema teológico tem a sua ênfase no Deus Trino, o tema antropológico tem a sua ênfase em nós, está em relação a nós. Os temas derivam da mensagem do culto matutino e norteiam, por assim dizer, toda a ordem dos cultos. Então, o pregador da manhã, ele monta a pregação dele, ele extrai esses 2 temas e todo o serviço a partir daí, tanto da manhã como da noite, são norteados por esses 2 temas. Seja as orações, sejam os hinos, sejam... O que mais? Tudo. A pregação da noite, tudo gira em torno desses 2 temas. Então, após a preparação, nós temos 3 músicas preparatórias, né? Todos nós sabemos disso, antes do início formal do culto. Ali, a preparação não é o culto em si. Você vê aquelas linhas ali, elas estão dividindo o início do culto para a preparação. Então, as músicas preparatórias, elas são, como já estão definidas, né? São preparatórias. E os cristãos, eles cantam alguns hinos, os nossos irmãos cantam alguns hinos, e é como se eles estivessem convidando a igreja. Eles vão falar: irmãos, não se mexe aí não. Por quê? Porque é uma preparação, irmãos. Não faz barulho aí não. Não começou o culto. É uma preparação para que estão convidando a todos para a solene reunião, solene adoração, enquanto as pessoas elas se dirigem a seus lugares. E
considerando que isso ainda não é o culto. O culto começa ali, oração silenciosa e chamada ao culto, que está tudo interligado, irmãos. Nós iniciamos o culto com uma oração silenciosa. Nós, ao iniciar essa oração silenciosa, nós aguardamos a chamada ao culto. Quem pode me dizer aqui o que é a chamada ao culto? Vou dar uma dica aqui. O Hugo falou semana passada na chamada ao culto. Quem prestou atenção vai saber dizer. Chamada à igreja. Quem chama a igreja? Deus, muito bem, gente. Vocês estão craques demais. A chamada ao culto que, como aprendemos semana passada com o nosso irmão Hugo, não tem a ver com um chamado nosso. Tenha isso também, tá? Não tem a ver com o nosso chamado, um chamado nosso para que o Senhor venha. Nós estamos iniciando o culto aqui, Senhor, venha em nosso meio. Ou venha receber a adoração. Não tem nada a ver com isso. E não tem nada a ver com o Hugo chamando você para adorar. Olha, eu estou começando aqui o culto. Vem adorar comigo. Não tem nada a ver com isso, tá? Na verdade, é um serviço prestado. E quem está fazendo está dizendo, irmãos, o Senhor está nos chamando para adoração. A chamada ao culto é a convocação do Senhor para que todos o adorem, todos o vejam, todos o escutem e todos se rendam a Ele. É bom pensar que no culto dominical, e uma das coisas, o do porquê da chamada ao culto, né? Nós temos irmãos que tiveram uma semana tranquila, tudo bem, uma boa semana, e sem nenhum problema significativo. Por outro lado, nós temos também irmãos que passaram uma semana muito difícil, chegaram aqui atrasados como eu hoje, tiveram uma noite difícil, não dormiram bem, e então, aqui está cheio de pessoas, o quê? Com os pensamentos flutuando, assim, ai meu cachorro, eu deixei, será que eu coloquei ração para ele? Será que eu fechei as portas? Será que... Né? E os pensamentos estão assim. Então a chamada ao culto ela faz aqui, irmãos, o Senhor nos chama para adoração. Então todo o pensamento, ele é concentrado, ele vai levando assim, ele é concentrado aqui. Agora o Senhor nos chama para adoração. Qualquer pensamento que você tem, irmão, agora é a hora da adoração. O Senhor está cuidando de tudo, tá? É a hora de adorarmos ao Senhor. E na chamada ao culto também, ela dá fim, né, com uma oração de invocação. Então nós iniciamos uma oração silenciosa. O Senhor, aquilo que o Jonatas falou, né? Você percebe? É um diálogo, né? Nós oramos, o Senhor vem, fala conosco, nós respondemos ao Senhor, o Senhor vem, fala de novo conosco, e nós respondemos ao Senhor, e assim vai proceder todo o culto. Então, nós temos a oração de invocação, que está ali na chamada ao culto, quem vai fazer hoje é o Digger. Olha lá, prestem atenção. Então, após sermos chamados à adoração, respondemos com gratidão e exaltação ao nosso Deus. E nisso nós fazemos implorando a bênção do Senhor quando reunidos para adorar a Ele. E então, após o Senhor nos chamar ao culto, após respondermos a Ele em oração, nós respondemos a Ele também com hinos de louvor. Nós então começamos... Eita, acho que eu vou ter que correr aqui. Então nós começamos, nós desenvolvemos esse diálogo. Nós começamos, ao Senhor é bendito. Nós coroai a Cristo, reconheçam a Cristo. Como está ali, como nós cantaremos hoje, né? Uma vez que o Senhor nos acolheu para louvá-lo, e nós dissemos quem Ele é, oferecemos agora, em resposta, adoração ao Deus triuno. Cantamos então 2 hinos de louvor centrados nas perfeições e atos poderosos de Deus. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é,
E nós adoramos a Deus também pelo que Ele faz, tá, gente? Se você canta aquela música lá, eu não adoro pelo que Ele faz, esquece isso daí, tá? Eu adoro pelo que Ele é, esquece isso daí. Isso daí não está nas Escrituras, não. Todos nós adoramos a Deus pelo que Ele faz também. Ah, Senhor, nós adoramos pelo que o Senhor fez na cruz. Nós adoramos porque o Senhor nos sustenta e faz com que nós vivamos dias tranquilos, quem sabe. E o Senhor está fazendo muitas coisas. O Senhor faz muitas coisas pelas quais nós adoramos pelo que o Senhor faz. Aliás, o que o Senhor faz é uma expressão de quem Ele é, né? Não é? Ele se entrega na cruz porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele está se entregando em amor. E nós respondemos. E continua o diálogo. E, irmãos, eu não vou tratar dos dois cultos, tá? A liturgia dos dois cultos. Aqui é a liturgia do culto da manhã. Mas você sabe que tem diferença, né? O culto da manhã tem a confissão de pecados. No culto da noite nós fazemos a confissão de pecados. O que é que nós fazemos? A oração de louvor. Tem leitura bíblica de manhã? Tem ou não tem? Tem a leitura congregacional, não tem. Mas nós temos a confissão de fé. Então, nós, após cantarmos e louvarmos ao Senhor, nós então nos voltamos para o Senhor em confissão de pecados e nós continuamos o nosso diálogo com o Senhor. No culto, Deus fala com o homem por meio da leitura e pregação da Escritura, e o homem fala com Deus por meio dos cânticos e da oração. A oração é um privilégio e um dever da igreja reunida. É importante ressaltar que quando o irmão ou a irmã se apresentam diante da igreja para confessar os pecados, não são os seus pecados individuais que o irmão aqui que está servindo está confessando. Tá? Você vê aqueles pecados, fala assim, meu Deus, esse irmão está em pecado. Pode ser que tenha muito ali, né? Ele se inspire nos seus próprios pecados para fazer. Mas o que ele está confessando ele está fazendo um serviço para toda a igreja. Então, provavelmente, você deve se identificar ali naqueles pecados, né? Na confissão de pecados, nossa atitude é de tristeza, pois nós lutamos contra o pecado e nós nem sempre vencemos. Essa oração, ela nos educa, irmãos. Presta atenção como nós somos educados e ensinados no culto. Essa oração nos educa para que sejamos uma igreja honesta e pessoalmente transparente acerca da nossa rebelião contra o Senhor. A confissão é o quê? O que é uma confissão? Quem pode me dizer aqui? Reconhecer diante de Deus. Tem uma definição que é assim, vê se você entende. É isso, tá? Reconhecer diante de Deus os seus pecados. Mas é uma definição assim, é dizer a mesma coisa. Ou seja, o Senhor diz, aí você diz a mesma coisa. O Senhor diz, você é um pecador. Você fala, eu sou um pecador. O Senhor diz, você adulterou. Aí você, eu adulterei. Você roubou. Eu roubei. Essa é a confissão. É reconhecer diante do Senhor. Mas essa definição eu gosto dela. De dizer a mesma coisa, não é legal? E ela nos ensina isso. E aqueles que estão chegando aqui, né? Quem está chegando aqui? Quem está há menos de 3 meses visitando a igreja aqui? Se você está chegando aqui com a ideia de que essa é uma igreja perfeita, tá? Olhe para a confissão de pecados da igreja. Ela está dizendo e clamando a todos vocês que estão chegando aqui. Nós não prestamos, tá? É conosco que você quer se reunir? É conosco que você quer estar? Aqui estão pessoas que não prestam. Então, a oração de confissão, ela
está nos ensinando. Na verdade, tudo que nós fazemos transmite o ensino. E observe isso. Você vai ter uma tarefa no final, que aí você vai poder comentar semana que vem. Pode falar. Uma coisa interessante também nesse momento. Uma coisa interessante nesse momento é que ele tem um momento individual e um momento coletivo, né? Que a gente tem um momento em silêncio onde cada um pode fazer a sua confissão e um momento coletivo onde um representa a igreja. Verdade. São os 2 minutos que aquele que está servindo fala: irmãos, orem a Deus, pedindo perdão por seus pecados, reconhecendo os seus pecados. Isso mesmo. Porém, na confissão de pecados nós temos uma coisa que não está ali. Está ali, sim. Está ali. É a certeza de perdão. A última palavra não é a nossa. Nós dizemos, nós somos pecadores, nós não merecemos, nós merecemos o inferno, nós merecemos a condenação. Quem me livrará? E a última palavra, porém, nesse momento é a do Senhor. Continuando o diálogo. Percebe? Nós somos pecadores, nós não merecemos, perdoa-nos, restaura-nos, reaviva-nos. E o Senhor, Ele responde. Responde o quê? Responde por meio do quê? Por meio da palavra. Se você abrir Isaías 53:5, eu coloquei um aqui, mas você pode abrir Isaías 1:18 hoje, que vai ser hoje, por favor. Alguém? Estou dando spoiler do culto, né? Que coisa, gente. Não vai ser a mesma coisa. Isaías 1:18. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Ai, que bonito. Olha isso, gente. Nós dizemos, eu sou um pecador. Ele falou assim, venha, vamos discutir. Seu pecado, ainda que ele seja como a escarlate, ele vai se tornar branco como a neve. Aí você, né? Que lindo isso daí. Aliás, vocês já perceberam quantas orações nós fazemos durante o culto? Conta aí, rápido. É um monte, irmãos, é um monte. Vamos caminhar, é um monte. Oração silenciosa, oração de invocação, oração de confissão de pecados, oração pastoral. No final temos oração. À noite temos o período de oração que são 7 ou 8 orações. Fora a oração pastoral, fora a oração de invocação. Então, aqui é uma igreja que ora, tá? Tá vendo a ênfase? Tá vendo a prioridade? A prioridade é escritura, oração, louvor, escritura, oração, louvor, palavra. Está tudo interligado. E Martim Lutero disse as seguintes palavras: vamos orar na igreja, com a igreja e pela igreja. Vamos orar, como diz 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar, não é? E tem a oração de louvor, que é no culto vespertino, que é uma oração de exaltação ao Senhor. Diferente, presta atenção que nessa oração nós não fazemos súplicas, nós fazemos petições, mas são petições para que o Senhor seja engrandecido ainda mais. Ó Senhor, que a Tua palavra se espalhe, o Seu nome seja louvado em toda a terra. É uma oração de exaltação, é uma oração onde nós bendizemos o Senhor, onde nós elogiamos o Senhor, onde nós repetimos aquilo que o Senhor já disse dele mesmo. O Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor diz, o salmista vai dizer, o Senhor é bom, e nós, né, o Senhor revelou-se, né, ele diz, eu sou bom, e nós então devolvemos, o Senhor é bom. O Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor é longânimo, é assaz benigno, e por aí vai. Então, essa é uma oração exclusivamente de louvor também. O que eu escrevi aqui?
quantos aqui perceberam já? Quantos aqui sabem que uma boa parte das nossas orações são escritas? Quantos aqui não sabem? Pronto, é mais fácil. Por favor, levantem a mão. Uma boa parte das nossas orações são escritas, tá? Uma boa parte. Há orações espontâneas, período de oração à noite, a oração pastoral geralmente, e quem estiver servindo a igreja pode optar também por não escrever. Só que corre o risco de ser muito repetitivo, corre o risco de muitas outras coisas. Então, uma boa parte das nossas orações são... Eita, gente, está correndo. São escritas. Eu trouxe aqui 2 orações. Eu acho que eu só vou olhar para uma. 2 orações. Presta atenção, irmãos, nessa oração. Essa oração aqui é uma oração da Nívia. Ela, em 3 de julho de 2022, esqueceu no banco. Eu não sei se eu roubei, gente. Me perdoa, Nívia. Eu peguei, aí eu falei, vou levar, a Nívia já deve estar lá no PDF dela, tá? Mas eu guardei, estava lá junto ao meu material, e eu fui observar essa oração. Irmãos, eu não sei se foi intencional, eu não sei, mas lembra que tudo que a gente faz aqui é intencional. Uma boa parte. E por alto, assim, eu fui tirando as referências bíblicas, tá? A Nívia é uma pecadora, tá, gente? A Nívia é uma pecadora. Não tem glória nenhuma para a Nívia, tá, gente? Nós nos gloriamos em Cristo Jesus. Na cruz de nosso Senhor Jesus. Gálatas 6,14. Mas eu anotei aqui, nessa oração aqui, ó. Por alto, assim, eu anotei umas 20 referências de textos, assim, tirados. 20 referências. Eu vou ler 2 parágrafos só. O teu amor se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Aí você vai encontrar lá, Salmo 57:10, Salmo 36 você vai encontrar. Só que você vai encontrar, não amor, você vai encontrar lá a tua benignidade. Você vai encontrar isso lá. Mas é válida, tá, Nívia? É válido, o amor é válido. Apesar de nossas falhas e as ofensas cometidas contra ti, tu te mantens fiel. Você vai olhar, 2 Timóteo 2,13. Você vai olhar lá. Em ti, Senhor, não há mudança nem sombra de variação. Você vai olhar lá em Tiago 1,17. Isso, está lá, sim. De fato, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será para todo sempre. Está onde, Moisés? Hebreus 13:8, está lá. Que grande confiança podemos ter em Ti, nossa rocha eterna e refúgio sempre seguro. Você vai encontrar em Salmo 18:1. Vou ler um outro parágrafo rapidinho. Ainda quando Tu nos disciplinas, você vai lá em Hebreus 12, Senhor, Tua mão não pesa perpetuamente sobre nós, Salmo 103, você vai encontrar lá. E Tu te lembras de que somos pó, Salmo 103, outro verso, você vai encontrar também lá. Te louvamos porque a Tua benignidade, esta sim dura para sempre. Eu coloquei aqui Salmo 36, porque o Salmo 36 vai encontrar a Tua misericórdia dura para sempre, se repetindo em cada... Só que em algumas traduções, a Tua benignidade dura para sempre. Então é válido também, tá, amigo? Tem nos sustentado nos dias difíceis e guardado o nosso coração para não esmorecer. Teu nome, Senhor, Teu nome é poderoso e de fato todo aquele que invocá-lo será salvo. Romanos 10. Ó Deus, que em nossos lábios nunca falte louvor a este nome que está acima de todo nome. Filipenses 2:9. Você vê? Uma oração permeada das Escrituras. Pois é. A graça do Senhor é maravilhosa, né? Como uma pecadora faz um negócio desse? E o próprio Moisés testemunhou hoje, né? Como ele aprende ou ele
é exortado que as orações dele sejam formadas pelas Escrituras. Então, você que não sabia, ou quem tem algum tipo de preconceito com uma oração escrita, irmãos, quem vai fazer uma oração espontânea assim? Né? E é uma oração para o Senhor, é uma oração pensada. Alguém está pensando. Os salmos são o quê? Foi o espontâneo o salmo? Então, desconsidere esse preconceito. Desconsidere esse preconceito, se você tem algum preconceito assim. E nós temos orações espontâneas também, irmãos, e como nós somos abençoados por isso, né? Pode sim. Muita gente fica entendendo que a oração escrita ela perde um pouco daquela... É que eu dei o spoiler, né? Mas assim, a gente observa muitas vezes o irmão ou a irmã que está se dirigindo ao culto e está fazendo a sua oração, às vezes ele se emociona no meio da oração. Sim. Indicando que a oração é feita de todo o coração, mesmo que ela seja preparada antecipadamente. Né? Muito bem, Fábio. Claro que isso não é sinal, né? Mas é só para a gente observar. Sim. Não é porque é escrita que ela perde a sua força, ou porque ela é escrita, ela não é de coração. De onde nós tiramos isso? Não é? Nós estamos tendo cuidado para dizer as palavras certas para o Senhor. Eu quero dizer as palavras certas para o Senhor. E provavelmente você já ouviu uma oração espontânea que tinha algum errozinho ali. Você fala assim, tá bom. Mas tá bom, irmãos. Vamos continuar que já está acabando, olha só. Nós temos a confissão de fé, né, pelo culto da manhã ali. Eu vou fazer hoje. Mas a confissão de fé, ela continua o diálogo, né? Nós afirmamos, nós confessamos e refletimos a respeito daquilo que Deus diz de si mesmo. E nós dizemos, nós cremos isso a respeito do Senhor, como o Senhor revelou. E dizemos uns para os outros também, para aqueles que nos visitam, é isso que nós cremos a respeito daquele que nós estamos adorando aqui. Esse momento, ele diz que somos uma igreja unida por uma sã doutrina também. Geralmente, como acontecerá hoje também, nós fazemos uma breve exposição de um item da confissão. Hoje é o capítulo 31, o item é o item 3. Podemos, em outra ocasião, se você já percebeu isso, o que geralmente ocorre quando celebramos a ceia do Senhor, tirar esse momento dali e colocar durante a ceia do Senhor, onde nós recitamos algum credo, geralmente apostólico, né? Geralmente é o credo apostólico, ou fazemos a leitura do pacto da igreja. Tá? Você percebeu isso? Também. Existe também um momento missionário, que ele ocorre uma vez no mês, ao terceiro domingo, Vânia. Geralmente no terceiro domingo. Não ocorre todos os domingos. Mas nós continuamos esse diálogo, então, com a oração pastoral. Quem sabe me dizer o que é a oração pastoral? O que você percebe na oração pastoral? Trata dos assuntos. Só isso? Ou tem mais? Intercessão. Trata dos assuntos, preocupações. Mas abrange muito mais. Não é só, ela não está restrita ao que acontece na igreja. Você vai ver, quem vai fazer a oração hoje? Pastor Maurício. Nós vamos orar pelo Renato, tá? Pode anotar aí. Se eu tiver errado, Pastor Maurício, não faz isso comigo não. Se eu tiver errado, mas nós oramos pelas necessidades da igreja. Nós fazemos conhecido diante do Senhor, nós levamos todas as coisas diante do nosso Deus, que é o Deus de todo o universo, de todo o mundo. Nós podemos nos chegar aqui, Senhor, Moçambique lá, está passando por essa situação.
Nós intercedemos pelo mundo inteiro e por tudo, porque o Senhor é o dono de tudo. Ele é o dono do universo. E aqui nessa oração a igreja é ensinada a reconhecer como nós somos pequenos e dependentes. Nós não conseguimos nem nos livrar de uma bactéria, gente. Não, Elis? E como Deus é soberano e suficiente também. Essa oração também nos ensina que Deus não é um Deus local. Tá? Ele não está restrito aqui, ele não está preso aqui. Nós podemos orar por tudo. Nós podemos lançar sobre ele toda a preocupação, não só nossa, mas de tudo que está ocorrendo ao nosso redor, as guerras, os missionários ao redor do mundo. E não há coisa grande ou pequena, perto ou longe, difícil ou fácil, que não podemos levar a Ele em oração. Tanto na oração pastoral, como no período de oração à noite, que nós temos aqui 7 ou 8 orações, geralmente, que irmãos oram espontaneamente. E por fim, irmãos, o sermão, que como já foi dito, a partir do qual os temas do culto são tirados, o sermão da manhã, né? E uma coisa notável dos sermões, eu estou falando certo? Sermões? Eu não sei porque eu estou achando que eu estou falando errado. E uma coisa notável dos sermões é que, não sei se você já percebeu isso, é que eles alternam entre os dois testamentos. Quem já percebeu isso? Quem nunca percebeu isso? Levanta a mão, por favor. Então, o que acontece? E no culto da manhã? Geralmente, tá, irmãos? Há exceções. Mas geralmente o que acontece? Se o pregador da manhã for pregar um sermão no Novo Testamento, o pregador da noite, ele vai ao Antigo Testamento. Extrair um sermão de acordo com os temas que estão girando em torno do culto. Você pode perceber, hoje é isso, Pode perceber. Olha lá, é o Vânio vai pregar em Eclesiastes e o pastor Maurício vai continuar em 1 Pedro. É isso. Percebam isso, irmãos. Há exceções, como eu disse. Mas não é legal isso? E o que isso significa? O que nós aprendemos com isso? Temos algumas coisas. Nos ensina, por exemplo, que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não é fácil isso daí, falar isso daí? Nos ensina que esse mesmo Deus não mudou de acordo com as épocas. Então, o que o pastor Maurício vai pregar de um Salvador completo e glorioso, ou... agora... O pregador da noite pode extrair a mesma coisa nesse sentido do Antigo Testamento. Ele é um Salvador completo e glorioso, como sempre foi. Ele sempre foi, desde Gênesis. E ele vai continuar sendo até o fim. E você pode encontrar isso nos 2 testamentos. Então observem isso, irmãos. Nosso tempo acabou, mas vocês têm uma tarefa para a semana que vem. Nossa tarefa para a semana que vem, porque eu não vou dar aula semana que vem, né? Só se não vou dar aula semana que vem, não. Observar o culto de hoje e trazer na próxima aula anotações de como as partes, elas estão entrelaçadas aos temas dos cultos. Todos entenderam? Você pode pegar uma oração e falar assim, olha, essa oração estava muito aqui com o tema do culto. Você pode ampliar isso, falar, essa oração e a pregação e a oração de invocação e a chamada ao culto estava... Todos entenderam? Amém? Todos vão fazer? Eita.